Olá pessoal, sou Mara Silva. Hoje estarei compartilhando com vocês, esse tema que é um tema tão importante dentro da nossa história do Brasil, Comecei aí colocando para vocês essa canção, que é uma canção, que fez parte nesse período do regime ditatorial. É uma canção que também fortalece, que encoraja, que se comunica, que manda mensagem, mesmo naquela época através de alguns códigos, para que o povo pudesse entender. E é uma canção também que ela está aí nas ruas sempre quando acontece algo que o povo diz: eu não quero assim, que eu quero dessa forma, assim ou não. Eles estão colocando essa música. Então, para mim é uma canção muito bonita, Fui crescendo ouvindo esses tipos de cantos, de canção, às vezes me chama até de antiquadra, mas é uma canção que nos tem muito a falar, Então vale a pena você ouvir. E claro, não poderia começar a compartilhar com vocês hoje na disciplina de História, ditadura militar no Brasil, sem estar colocando essa canção, que ela é uma canção assim muito, muito forte, tá? Então, vamos lá, meus queridos? Então, vamos começar. Assim, pessoal, a ditadura militar no Brasil, ela prega um período que compreende entre o período de 1964 a 1985, aí como vocês estão vendo aqui no slide, Esse é um período conhecido como um período, como a ditadura militar no Brasil. Ele começou, esse período, a partir de um golpe, que envolveu tanto assim os meios militares, quanto também o apoio de camadas, podemos dizer, importantes, camadas significativas, da sociedade civil, O golpe de 1964, ele derrubou então o presidente, como vocês estão vendo aí, o presidente João Goulart. E a João Goulart, ele fazia parte também do partido do PTB. Então, assim, a partir daí foram 21 anos de ditadura no Brasil, Então não foi poucos anos. A gente às vezes percebe que 4 anos a gente acha muito, Agora, imagine 21 anos, de ditadura militar. Foram muitos anos, Muitos anos mesmo de ditadura. Então, foram, assim, uma das maiores ditaduras da América do Sul, naquele contexto, Foram anos, assim, marcados por autoritarismo e repreensão, Por parte do Estado, claro, A ditadura só se encerrou, quero já estar colocando para vocês, antes que eu esqueça, ela se encerrou aí em 1985 com um processo de eleição indireta, que elegeu então, na época, o político Tancredo Neves, que acabou aí não conseguindo se tornar presidente, porque veio a óbito, devido ao seu falecimento. Nesse caso aí, assumiu o presidente Sarney. Então a gente avança um pouquinho e aí já entra no processo de redemocratização, E a gente se pergunta o que é redemocratização. Uma redemocratização, a gente pode dizer de palavras bem simples, é um processo de, como é que eu posso dizer para vocês? Um processo de abertura, um processo de abertura política e reintegração das instituições democráticas, em período chamado de redemocratização. E o fim da ditadura só foi mesmo, na verdade, concluída em 1988, que foi com a promulgação, que a gente até encontra isso também quando a gente está estudando a questão da democracia populista, Com a promulgação, quase não sai, da nova Constituição.
né? Constituição é esta que está vigente até hoje, que a gente vive essa Constituição até hoje, né? Aí, meus queridos alunos, né? Vocês podem estar até, assim, se perguntando como podemos, assim, diante de uma história dessa, concretizar, aliás, caracterizar, né, o regime ditatorial, né, os aspectos de uma ditadura militar. Era para ter colocado aqui nesse slide, depois bem aqui da intervenção do Estado, né, mas aí não deu certo, né, não é a questão de aplicativo, é a questão do meu celular, parece que ele tá tão cheio que não consegue mais suportar, né, tanta digitação, mas eu vou tentar explicar para vocês, né? Vamos assim por parte. Para concretizar assim o regime, é preciso sermos assim muito bem claro em alguns pontos, né? Alguns pontos marcantes, alguns pontos fortes, que de uma certa forma se destaca nessa história da ditadura militar, né? Mas calma que a gente vai tentar compartilhar com vocês, né? Alguns... Para ainda, pessoal, aqui tá querendo dar o teacher. Vamos voltar aqui. Quando ele começa a... Vocês talvez não percebam, mas eu consigo perceber, viu? Não sei se vocês estão vendo, tá mudando de slide, né? Talvez se o telefone já não está muito suportando. Então, vamos lá, dando continuidade, antes que aconteça isso. Então, nós vamos aqui elencar algum dessas características do regime ditatório, né? Não está aqui, mas eu vou estar colocando para vocês. Ó, por exemplo, nós temos um deles, que é a violação dos direitos humanos. Ó, observe. Todo regime ditador, eu não estou falando simplesmente da ditadura, mas todo regime ditador, todo, ele viola os direitos humanos. Aí nós temos outra, né, que a gente pode estar caracterizando, que é a ausência de eleições diretas, né, eleições diretas. Por exemplo, no Brasil, a ditadura militar, né, os 5 presidentes, eles foram eleitos de forma indireta. O que é isso, né? Que é isso em relação à eleição indireta? É aquela eleição em que os candidatos não recebem o voto diretamente do povo, ou seja, não recebe o voto direto da população, ou seja, quem escolhe o candidato através do voto são os deputados e senadores. E ocorre da seguinte maneira: aquele que receber mais votos é aquele que fica, né, sendo o presidente. Aí a gente tem também a questão do controle dos meios de comunicação. E aí é que acontece também a censura, né? Outro ponto que a gente pode estar colocando aqui para vocês é a alta intervenção do Estado, né? A alta, aí já deu para ser colocado para vocês verem, né? A alta intervenção do Estado. Ou seja, o Estado, ele é muito presente, ele é muito... ele tem uma força muito grande, né, nesse paradigma, nesse modelo ditatorial, nesse período, né? E o outro ponto é a ausência, né, de liberdade, também a ausência de livre-arbítrio, né? Mas aí vocês podem estar eliminando essa frase, né, e vamos estar colocando ela, que não deu para reajustar no slide, a gente pode estar trocando ela por ausência de liberdade de vive, aliás, de IVE, ausência de liberdade de IVE. A gente tem na nossa Constituição hoje em dia, né, de 88, que é essa que está vigente, esse artigo que fala sobre, né, essa liberdade de IVE, que todo cidadão tem essa liberdade. E aí eu me recordo que um dia fazendo uma palestra em um determinado colégio, né, e a gente estava trabalhando na questão de alguns pontos fundamentais em relação ao ECA, e quando eu falei isso, aí teve uma adolescente que levantou e disse: agora eu como adolescente posso sair a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque no ECA está dizendo isso. Então, assim, é interessante que a gente tenha assim, uma reflexão muito grande em relação a este artigo,
Na Constituição diz isso, no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.000/90, fala também sobre isso, né? Só que na questão do ECA, a gente tem uma coisinha mais, que se estende mais, e que a gente não deve interpretar também da mesma forma que se interpreta em relação no artigo da Constituição Federal. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, tá bom? Só abrindo esse parênteses assim, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa e termina sendo entendida de outra forma. Ou seja, essa ausência de liberdade de ir e vir, né? Foi um dos aspectos que caracteriza a ditadura militar. Ou seja, esse modelo de ditadura, dos direitos de todos, eles eram feridos, né? Como também os direitos da liberdade, o direito também que era ferido era os direitos dos políticos, né? E antes que a gente fale realmente da caracterização de fato da ditadura no Brasil, é preciso dar uma olhadinha nos antecedentes, né? Vou passar aqui para vocês, complicado aqui, né? Nesses antecedentes da ditadura militar, como vocês podem estar vendo aí, né? Eu poderia estar até marcando, pessoal, mas é porque eu tenho medo dessa marcação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Como o celular não tá tão legal, pronto, né? É essa parte aqui. Pronto, dá para circular, tá? Antecedentes, né? Da ditadura militar. No sentido de sabermos o cenário, né? A gente precisa voltar um pouquinho lá na questão da democracia populista, que fala muito sobre, né? A gente precisa dar uma olhadinha para ele também, para que a gente possa também entender a questão da ditadura, limitar no sentido de linha sistemática, né? No sentido de sabermos o cenário político, que cenário político estava nesse contexto, de cenário social, qual era esse cenário antes, né, de 1964. Nessa visão, é importante perceber quais eram eles, né? Podemos, assim, destacar o que nós temos aí o primeiro, né? A Guerra Fria, né? Nesse contexto, já era após a Segunda Guerra Mundial, onde esse cenário, ele era um cenário de bipolarização mundial. De um lado, tinha o socialismo, liderado pela União Soviética, né? Vamos colocar bem aí. E do outro nós tínhamos o capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos, né. Tá dando para vocês entenderem, compreenderem esse raciocínio, né, meus caros alunos, né? O que eu quero dizer, de uma forma bem simples, que esse cenário de esquerda, direita, né, foi o contexto que a ditadura militar ocorreu no Brasil. Você pode até estar se perguntando por que falar sobre, né, isso agora dentro da ditadura militar, né? Porque naquele contexto, caros alunos, Cuba é um país da América do Sul, quer dizer, da América do Sul não, da América Central, tinha passado por um processo um processo revolucionário, de revolução. Que esse processo aproximou a pequena ilha, né, do grupo socialista. Então, armados começaram, grupos aliados à direita, falar que o Brasil iria passar por uma revolução, revolução socialista, que tudo aquilo era uma ameaça. Por isso, o contexto da Guerra Fria. Por isso que o contexto da Guerra Fria também foi muito importante naquele momento e para que nós possamos entender os caminhos, né, da ditadura militar. É interessante também falarmos que, desculpa, que não foi só o Brasil que passou por um regime duro, um regime de ditadura, né? Os países também vizinhos
eles também vivenciaram uma ditadura, né? Por volta aí de 70, década de 70, 80, creio que até antes, né? Como, por exemplo, nós temos a Argentina, né? Que viveu um regime ditatorial, né? Um regime ditatorial naquele contexto da Guerra Fria. Também não podemos esquecer do outro lado, né? Do outro lado da influência, que é o lado dos Estados Unidos, né? Ele como líder do grupo capitalista. Nós temos aí a famosa operação, né, militar, chamada como a Operação Bloody Sun, né? Vocês estão vendo aí, né? Dá pra ver direitinho. A Operação Bloody Sun. Ela que chegou a ser enviada ao Brasil, deixa eu ver, em 1964. Outro ponto que podemos também chamar de checkmate, né? Ali foi o comício, né? O comício de João Goulart. Esse foi digamos, a derrubada do próprio. A derrubada do próprio. Esse comício foi realizado nas vésperas do golpe de 1964. Aí vocês podem perguntar, Samara, ou professora, não sei como é que vocês estão se dirigindo a mim, vocês podem estar se perguntando que comício foi esse, né? Então, foi um comício realizado na Praça Central do Brasil. Eu queria ter colocado para vocês aqui as figuras conforme eu esteja falando, mas meu celular não deu certo tá fazendo isso, né? Que todo o material que eu tô fazendo é pelo celular. Então, assim, esse comício foi realizado na Central do Brasil, né? No Rio de Janeiro. Esse comício ficou conhecido como o comício das reformas, né? E o que aconteceu nesse comício, né? Aconteceu que algumas pessoas não gostaram, né? Que não foi aprovado, que de uma certa forma desagradou conservadores e grupos da direita. Esse comício de João Goulart, ele anunciou umas possíveis reformas. Por isso é chamado comício das reformas, né? Reformas que iria fazer o quê, né? Iria fazer tanto no sistema agrário, essas reformas, né? Como seria reformas como as possíveis distribuições de terra, reformas também no próprio sistema educacional, reforma no sistema bancário. E essa reforma no sistema bancário era uma reforma que alterava os juros, né? Tinha alteração de juros, né? Então, esse comício, ele é considerado, por alguns historiadores, assim como dizia a minha professora Alzirinha, é o estopim. Ela chamava, é o estopim, né? Então, podemos dizer bem aí que foi realmente esse comício, foi o estopim da derrubada de João Goulart, né? Foi realmente para a derrubada dele mesmo, né? Tanto é que, após a realização do comício, marchas conservadoras foram ligadas a grupos da direita. E começaram a acontecer, nessa época, no Brasil, né? Essas marchas, né? Que uma delas ficaram muito conhecida, com uma delas foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que naquele exato momento, pediu o quê? Pediu a intervenção militar. Ou seja, naquele momento já pediu para que João Goulart saísse do poder. E por isso os discursos de intervenção militar, né, começaram a surgir aí. E então, é tão certo, né? Pelos nossos historiadores, pela nossa história, que isso é tão certo que na noite do dia 31 de março para o dia 1º de abril, que até pensava que era mentira, considerado dia 1º, dia da mentira,
nós tivemos uma mobilização, né, de tropas em direção ao governo em uma operação chamada Operação Poupai, né? Que essa Operação Poupai, ela foi na época dirigido por um general, né? Um general chamado, se eu não estiver enganada, perdoe-me se eu errar, mas me parece que é o general Moura, né? Era um militar, né? Então foi essa operação foi realmente dirigida por esse general chamado Moura, né? Então é isso, meus caros, né? Gostaria de estar terminando esse slide com vocês. Até aí, esse slide ele é um pouquinho comprido, não dá para você falar muito a respeito, que é um tema muito grande, né? Muita coisa vocês vão ficar sem saber através desse slide, mas vocês podem estar procurando em outros livros, né? Em outros materiais, para que vocês possam se aprofundar mais. Mas ainda nós temos 2 slides que nós vamos estar concluindo de forma bem resumida, né? O tema ditadura militar no Brasil, tá? Então, até a próxima.